O desejo de conquistar o corpo e o rosto tão sonhados. Muitas vezes vem carregado de dor, frustração, indignação. Hoje, o documento Jovem Pan mostra histórias de quem colocou a vida em risco para seguir padrões de beleza. A busca por beleza a qualquer custo e suas consequências. Falha em procedimentos estéticos está entre as principais queixas nos tribunais. O documento Jovem Pan fala sobre vaidade em risco. Os procedimentos estéticos frustrados que colocam à prova a prudência, negligência e a imperícia de especialistas. Pacientes brigam na justiça para comprovar o que afirmam ter sido erro médico. Uma combinação perigosa: clínicas clandestinas, desinformação de pacientes e o sonho da beleza a qualquer custo tem resultado em complicações e mortes. A busca pelo corpo perfeito, modelado por implantes de silicone ou lipoesculturas, contribui para o aumento de casos sem final feliz. Mas, por conta da falta de bom senso de muitas pessoas, movimenta o número de procedimentos estéticos sem sucesso. O termo erro médico é um termo largamente usado aí pela população leiga de maneira muito equivocada. Necessariamente, para você ter um erro médico, você precisa ter a figura de quem? De um médico e de um paciente. Você pode ter procedimentos que não são cirúrgicos, procedimentos que sejam cirúrgicos, mas para que seja caracterizado o erro médico, é necessário que exista o quê? Um profissional promovendo um dolo, ou seja, uma conduta dolosa que tenha a intenção de prejudicar alguém, ou uma situação culposa, que mesmo que ele queira fazer o melhor para o paciente, por uma inabilidade, um não conhecimento de uma determinada técnica, algo nesse sentido, que gere o prejuízo para o paciente, isso pode ser caracterizado como erro médico. Mas é muito importante destacar para a população que o erro médico ele não é uma coisa simples de ser detectada. Porque muitas vezes a gente tem problemas com pacientes que têm doenças de base, que muitas vezes sequer sabem da existência dessa doença de base e tentam atribuir culpa ao médico. A filosofia da cirurgia plástica é gerar bem-estar, autoestima e harmonia da autoimagem do paciente. Mas o que vemos até mesmo nas redes sociais é a venda de ilusões feita por profissionais não habilitados. 97% dos processos em cirurgia plástica são de médicos não especialistas. Por isso que é muito importante fazer uma pesquisa detalhada desse profissional. Muitas vezes eles se colocam como médicos e não são médicos, né? Nem medicina eles têm. Então a gente consegue fazer um cadastro, uma pesquisa rápida no site do CREMESP para entender se esse profissional é médico e se ele tem o título de especialista em cirurgia plástica. Quando a gente vai fazer uma pesquisa dos procedimentos, óbvio que, teoricamente, todo cirurgião plástico está gabaritado a fazer todos esses tipos de procedimentos. Isso já seria suficiente. Mas existem aqueles super especialistas em cada área. Então tem aquele médico, aquele cirurgião plástico que é especialista em nariz. Sentir-se feliz com o próprio corpo é um direito de todos. E realizar uma cirurgia plástica não há nada de errado. Mas, segundo os especialistas, o ideal é que os procedimentos estéticos sejam realizados por uma decisão exclusivamente pessoal e sem interferências exteriores, como, por exemplo, seguir um padrão que, aos olhos do mundo, parece ser socialmente aceito. Desde anos atrás, a mídia já implementava o padrão de beleza, o padrão que as pessoas deveriam ser. Então, se a gente lembrar das antigas revistas, hoje quase extintas,
revistas impressas, o padrão de beleza que a gente tinha era exatamente a capa da revista. Então as pessoas passavam na banca, compravam as revistas e viam na capa da revista e no seu conteúdo os padrões de beleza. Hoje esse padrão de beleza, ele está impresso nas redes sociais, né? De uma outra maneira e de uma maneira muito dinâmica, muito rápida. Então a gente pode perceber que não só o padrão mental das pessoas, não só o contexto daquilo que elas estão vivendo, mas também o padrão físico. Então as pessoas, às vezes, eu vejo um desespero muito grande em busca de um padrão estabelecido dentro das redes sociais, não só no corpo humano, na aparência física, no rosto das pessoas, mas também em todo o contexto. A decisão de entrar no centro cirúrgico tem que estar bem alinhado com os desejos legítimos do paciente. A escolha de um profissional de confiança é um dos principais passos para resgatar a qualidade de vida com segurança. O Brasil voltou a ser o segundo maior em realização de cirurgias plásticas no mundo em 2020, dados globais mais recentes disponíveis, perdendo só para os Estados Unidos. O Brasil é campeão de cirurgias plásticas, né? Fica culminando em primeiro ou segundo lugar, competindo com os Estados Unidos. No último ano, o Brasil passou os Estados Unidos, principal país que faz cirurgia plástica no mundo, e os procedimentos sempre mais procurados são a prótese de mama e a lipoaspiração. Aqui no meu consultório também não é diferente, é mais lipoaspiração. E uma coisa que ficou muito em moda é aquela lipoaspiração de alta definição, lipoaspiração HD. E com o advento das mídias sociais e as digitais influencers fazendo a propaganda disso, aumentou absurdamente o número de pacientes procurando esse tipo de cirurgia. Uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que em 2020 o Brasil realizou mais de 1,3 milhão de cirurgias. Quanto à distribuição de gênero, o levantamento indicou que no panorama mundial, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por mulheres e 13,7% por homens. Os pacientes procuram lipoaspiração, aumento de mama, cirurgia de pálpebra, abdominoplastia, lifting de mama e rinoplastia. A rinoplastia atualmente é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil, tanto por homens quanto por mulheres que desejam corrigir algumas imperfeições do nariz. Nos dias de hoje, com a técnica estruturada, nós utilizamos a própria cartilagem do paciente e conseguimos dar resultados mais bonitos, mais harmônicos, mais duradouros e mais previsíveis. Essa cirurgia deve ser feita por profissionais habilitados. É uma cirurgia que dura em torno mais ou menos de 4 horas. E o pós-operatório, depois de 2 semanas, o paciente tem praticamente sua vida normal. Mas ainda existe procedimento mais simples, como a rinomodelação. A rinomodelação ela é uma técnica de preenchimento do nariz, feita com um material, o mais conhecido deles é o ácido hialurônico. É um procedimento temporário, minimamente invasivo, indicado principalmente para pacientes que optam para não fazer a cirurgia da rinoplastia. O material em si ele vai ser biodegradado com o passar do tempo, né? E após um período ele praticamente desaparece de dentro do corpo. Ele é indicado para a gente conseguir fazer o efeito de empinar o nariz, dar uma sensação de afinamento de ponta, nivelamento de dorso, mas são todos tratamentos estéticos que a paciente busca para conseguir um resultado mais satisfatório, melhora de autoestima, né? E se sentir mais feliz com a parte de harmonização da sua face. O cantor Naldo resolveu passar por esse processo. Porém, o resultado tem acarretado a ele mais dor de cabeça do que autoestima elevada. A região começou a apresentar um princípio de necrose. Então, sobre o caso do Naldo, que acabou tendo aí uma intercorrência após a rinomodelação, e o que eu observei é que pelas características gerais assim, do que apareceu na mídia, ele teve uma obstrução vascular. Essa obstrução vascular ela provavelmente foi causada
pela aplicação intravascular acidental do preenchedor, que obstruiu o fluxo sanguíneo e, em consequência disso, diminuiu a oxigenação, interrompeu a oxigenação do tecido ao redor, levando a uma necrose. Essa é uma intercorrência rara, apesar de prevista em procedimentos injetáveis na face, mas agora, tendo uma conduta adequada de tratamento, mesmo no ponto que se encontra, a gente ainda tem possibilidade de um prognóstico muito favorável em termos de recuperação, com ausência ou sequelas mínimas. Sara queria uma correção no nariz. Não estava satisfeita com o que via no espelho. Ela procurou um profissional, mas que não era qualificado. E eu, como trabalhava de modelo, o que me incomodava era o meu nariz mesmo, queria dar uma afinadinha, né? E acabei caindo em mãos erradas de uma médica, né, que deixou o meu nariz esteticamente não ficou bom. E uma parte do meu nariz, do lado, acho que era o esquerdo, que eu não respirava muito bem. Mas eu continuava a minha vida normalmente, continuava respirando, continuava modelando da mesma forma, né? A modelo na época mal imaginava que o pesadelo só estava começando. Isso, eu cheguei a esse médico, né, que eu vi que ele era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O consultório dele era caríssimo, na verdade, a cirurgia, né, e ele me passou muita confiança, na verdade. Falou que ia deixar o meu funcional perfeito e que meu nariz ia ficar melhor do que a simulação. E eu fiquei super confiante, né, em fazer, fiz a cirurgia com ele, foi em 2020 e de lá acabei caindo também em mãos erradas. E acabei fazendo 3 cirurgias com ele também, que daí pra frente a minha vida se tornou realmente um pesadelo. Sara já não sabia mais a quem recorrer. E o médico, que se dizia ser o melhor cirurgião, a fez acreditar que o mau resultado era culpa da moça. Bom, porque ele fez eu acreditar que eu tinha algum problema no meu corpo, que alguma coisa rejeitava e que eu era um caso único. Eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, sendo que eu sempre me alimentei extremamente bem. Falava que a culpa era de eu morar na praia, que eu moro aqui em São Paulo, moro em Balneário também, eu fico viajando, né, com meu namorado. Falou que a culpa era dos meus animais, enfim, várias coisas. Mas depois eu descobri, porque umas meninas me colocaram num grupo, porque ele fez uma live, né, um dia antes de fazer a minha reconstrução. Porque a primeira cirurgia que eu fiz com ele, meu nariz derreteu depois de alguns meses, né? E mesmo eu conversando com ele, mandando fotos e tudo mais, acabou derretendo, assim, meu nariz. E daí ele me falou que eu tava com infecção. Só que no laudo que ele me deu lá, né? Que eu vi as anotações de médico dele, ele fala que em dezembro o paciente está com infecção. E ele só me avisou isso ou em janeiro ou em fevereiro, eu não me recordo direito, porque já faz 2 anos, né? Tem muita coisa que eu tentei limpar da minha cabeça, porque é muito difícil lidar com o psicológico de tanta cirurgia assim. Enfim, aí eu ia nas consultas, ele fazia eu acreditar que eu era o caso único, falava que em tantos anos de carreira dele nunca aconteceu isso. Mas a jovem não foi a única que caiu nas mãos erradas. Outras mulheres começaram a denunciar o médico. Só que eu descobri, pelo grupo, que outras meninas já haviam feito cirurgia com ele antes de mim, inclusive uma delas, a Mariana, que saiu nas reportagens, operou em setembro antes de mim e estava com micobactéria, que não é uma coisa que você pega na rua ou do animal, é uma coisa séria, né? Que até hoje ela está tratando também. E fiz a minha segunda cirurgia com ele, não deu certo. Fiz a minha terceira, que eu tive que cortar um pedaço da boca, né? E era sempre assim, passava um mês, tinha um buraco aberto, tinha que fechar. Daí pegava um pedaço da minha boca, daí abria, passava um mês de volta, tinha um buraco do outro lado. Na 4ª vez que ele quis me operar, falou que ia ter que cortar o outro lado da minha boca, eu falei, tá bom, vou pensar em casa, mas ali a minha cabeça já estava completamente, né, destruída e eu já estava desconfiada. Sara tentou de tudo para conseguir ajuda do médico, mas a única coisa que ela ganhou foi a rejeição de quem prometeu o que ela sempre sonhou.
Eu fiquei muito triste da forma que ele me tratou, porque eu pedia socorro para ele, por exemplo, quando eu estava tomando antibiótico, que eu não conseguia comer, que meu estômago queimava, porque eu tomei durante 60 dias meropenem, teicoplanin e cipro, né? Então, eu pedia socorro para ele e ele chegou a me colocar na frente do espelho uma vez assim e falar: Sara, mas olha pra você é bonita, olha essas tatuagens. E eu fiquei, mas tá, e é a minha saúde, né? O que importa. Então, nesse caso, assim, eu me senti, como que eu posso falar, meio que ele não deu atenção pra minha saúde, sabe? Essa parte que exatamente, desamparada, é essa palavra que eu quis dizer. Porque eu acho que se a pessoa é verdadeira com você, né, como já conversei com outros médicos, que eles falaram já comigo, teve um médico, inclusive, que falou que já aconteceu na clínica dele, de um caso de micobactéria, ele fechou a clínica, foi verdadeiro com os pacientes, até resolver tudo, entendeu? Para não expor mais pessoas. É uma coisa você falar: olha, Sara, tá acontecendo casos aqui de infecção na minha clínica, eu vou fechar a clínica, mas eu vou te dar todo o apoio, vou te indicar um infectologista aqui, tal. Tem outras pessoas que estão com isso e tudo mais. Falar assim é uma coisa. Ele deve sim prestar toda a assistência ao paciente, caso ocorra um erro médico profissional, fazer até o eventual encaminhamento a outras equipes multidisciplinares para ajudar na recuperação desse paciente, caso isso ocorra, tá certo? E eventualmente o paciente não se sentindo confortável, procurar um outro profissional para que essa situação possa ser remediada, certo? Então esses são os caminhos a serem percorridos caso aconteça um erro médico. O cirurgião plástico Alan Landec, ele foi acusado por 30 pacientes. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo iniciaram no ano passado as investigações sobre Alan, especialista em rinoplastia. O cirurgião já está de volta às atividades. Em nota, a assessoria do médico disse que, com mais de 20 anos de carreira, o cirurgião plástico é referência mundial em rinoplastia e realiza seu trabalho com seriedade, profissionalismo e incansável dedicação a seus pacientes. Falou ainda que os pacientes em questão estiveram aos cuidados do médico, tendo assinado consentimentos informados que explicam claramente os riscos antes das cirurgias. Todos receberam tratamentos clínicos cirúrgicos reconhecidos e que seguem os mais rígidos protocolos estabelecidos pela comunidade científica. Afirma também que todos os pacientes da clínica são acompanhados de forma intensiva por 3 anos, sendo que a iniciativa de não seguir fielmente as orientações médicas ou interromper o tratamento foi tomada pelos pacientes em questão. As infecções ocorridas na minoria dos pacientes operados durante a pandemia são de causa provavelmente multifatorial, sendo que os casos mais graves foram causados por 6 tipos de bactérias hospitalares. Seguindo as normas da técnica profissional, confidencialidade, educação e respeito, nenhum detalhe individual dos pacientes será discutido publicamente neste comunicado. A nota ainda diz que, mesmo assim, o médico e a equipe manifestam de forma sincera, consternada e profunda sua solidariedade a todos os pacientes que apresentaram qualquer tipo de intercorrência. A assessoria termina dizendo que o médico é o maior interessado no esclarecimento dos fatos e reafirma seu compromisso de décadas com a excelência na prática da medicina. Injustiçada, né? Muito, porque enquanto eu tô aqui lutando, eu fico vendo que, tipo, ainda tem... Ele só mudou o nome da clínica. Pronto. É isso, só mudar o nome da clínica. E eu vejo, tipo assim, que não foi solucionado um caso, assim, né? Eu espero que ele tenha tomado mais precauções, se estiver operando, não sei. Mas a gente não descobriu o que era, né? Eu tenho muito medo de outras pessoas caírem nas mãos, né, dele, acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque pense, você junta o dinheiro para um sonho, por exemplo. Você junta ali todo o teu dinheiro. Tem muita gente que faz isso. Tem gente que prefere, sei lá, colocar um silicone do que comprar um carro, fazer uma rinoplastia do que, né? Tem muita gente que prefere isso mesmo. E daí você faz isso e dá tudo errado.
tua vida se torna um pesadelo. Aí você tem que ficar lutando e pagando hospital e médico e tudo mais. E você não tem dinheiro. O que acontece? Graças a Deus, né, eu consegui fazer essas coisas e tudo mais. E se eu não tivesse condição? O que ia acontecer comigo? Eu ia morrer com infecção? Não faço ideia. Não sei. O que ia acontecer comigo, sinceramente, eu não sei. Os dias se tornaram cinzas para Sara. A modelo sabe que fez a escolha errada e colhe as consequências. Eu me arrependo muito de ter feito com ele, de ter caído nas mãos erradas, assim. Eu não acho que seja errado você fazer uma cirurgia plástica, mas eu acho, assim, que se eu tivesse pesquisado mais sobre ele a fundo, eu ia achar as coisas que eu achei, que ele tinha caso de 2016, de reclamação e tudo mais. E eu não vi. Eu só fui por impulso, assim, né, que era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu fui. Ele foi afastado pelo CRM durante 6 meses, né, mas só aconteceu isso. Hoje em dia ele está operando novamente, normalmente, falando lá sobre a cirurgia plástica, sobre rinoplastia, inclusive. Eu não sei o que passa daí na cabeça da pessoa, né? Mas enfim. A minha vida ficou travada, né? Fiquei travada durante 2 anos, porque eu ficava tomando antibiótico na veia, ia para médico, né? Fazia câmara hiperbárica. Na primeira vez eu fiz mais de 35 sessões. Na segunda vez eu fiz 30 também. Então, eu vivia aqui, né? Fazendo tratamento direto. Minha carreira de modelo já morreu mesmo, morreu. Eu nem me atrevo a tentar, porque como que eu vou trabalhar assim, né? Eu recebi, na verdade, uma vez uma proposta, né, de um trabalho, mandei meu material e foi recusado. E eu sei por que foi recusado, foi por causa disso, né? Então eu nunca mais mandei nada, assim, porque isso, assim, me destruía muito psicologicamente também, de saber, tipo, que eu não conseguia mais trabalhar, né? E é complicado. Então, além do nosso estrago emocional, daí tem também o estrago, né, da respiração, né, o estético e o funcional, né, que é a respiração no caso. E casos como o da jovem estão entre as principais queixas nos tribunais, como fala Fernando Polastro, da Abravem, Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico. Que as pessoas, elas procurem a ouvidoria das entidades responsáveis por onde a vítima passou, seja um hospital, uma clínica, um laboratório. E em se tratando de identificação específica de profissionais que estejam envolvidos nesse suposto erro, nós indicamos que as pessoas procurem a esfera disciplinar. Por exemplo, no caso de médicos, que se procure o CRM, que se faça uma denúncia específica em cima daquele profissional. Profissionais liberais, principalmente juristas e médicos, identificaram a necessidade de auxiliar um grupo crescente e desassistido da população brasileira, as vítimas de erro médico. Foi assim que surgiu a Abravem. Primeira coisa, em qualquer cirurgia, é a correta indicação do procedimento e a escolha da técnica adequada, da melhor técnica para aquele procedimento, tá? É claro que também a formação do médico, isso é importantíssimo. Ele tem que ser um médico que tenha conhecimento e domine o assunto. E nós vamos mais além. As complicações podem ocorrer na mão de qualquer um, mas o que diferencia os profissionais é que você tem que conseguir reconhecer essas complicações, tratá-las e resolver o problema. Senão você faz um serviço pela metade, porque não existe, é impossível você não ter intercorrências. Por isso que a gente bate sempre numa tecla que é a questão dos não médicos, outros profissionais de área de saúde, fazendo procedimentos que são inerentes à área, ao médico. Por quê?
a habilidade manual, você fazer, eu posso treinar até um técnico e se consegue. O problema não é esse, o problema é você ter a correta indicação e o correto manejo das situações adversas que porventura possam ocorrer e as complicações. E para ajudar essas vítimas, são médicos especializados que fazem parte da associação, mas eles atuam no anonimato. Hoje nós temos em torno de 8 a 9 voluntários da área da saúde. A maior parte são médicos. Todos atuam na condição de anonimato, em função de que a maior parte deles ainda está na ativa. Então, você pode imaginar represálias que eles poderiam sofrer dentro do ambiente profissional, uma vez que o corporativismo dentro da área da saúde é extremamente exacerbado. E dentro da área jurídica nós temos em torno de uns 10 profissionais também, 10 advogados que nos auxiliam. São verdadeiros anjos da guarda, que ajudam quem quer desistir. Com eles, o caminho árduo ganha sempre um novo rumo e esperança. Deus, sempre Deus. Deus me dá muita força, minha família, os próprios pacientes lesionados que foram, atingidos igual eu, mas Deus sempre é minha força. A gente pensa em desistir várias vezes, mas Deus não deixa. É isso, Deus me faz muito forte. A Justiça brasileira recebe todos os dias cerca de 100 processos por erro médico. O número coloca o país em segundo lugar no ranking mundial de ações judiciais contra profissionais de saúde, atrás apenas dos Estados Unidos. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. A cada minuto, 6 pessoas morrem ao redor do mundo por algum erro médico. No Brasil, o número é de 5 pessoas a cada hora. As pessoas compartilham conosco todas as informações sobre os casos. Entenda-se por informações um relato extremamente detalhado e todo o conjunto probatório que possa dar materialidade a esse relato. Então a gente está falando de prontuários, exames, laudos, certidões, imagens, vídeos, áudios, trocas de mensagens, ou seja, todo tipo de elemento que possa dar materialidade a esse relato. Há um ano, a produtora de eventos, Juliana Nespati, fez uma lipoaspiração e colocou próteses mamárias. Ela sentiu muitas dores e percebeu que seus pontos estavam abertos. O médico prescreveu um antibiótico e fez novos procedimentos. No entanto, o sentimento da paciente foi de desamparo, já que, segundo Juliana, o especialista não explicava exatamente o que tinha dado errado. Resolvi fazer uma cirurgia, procurei o médico, no qual eu achava que ia dar tudo certo. Resolvi fazer uma cirurgia plástica. Na época eu fiz lipo, masto com silicone. Depois de 11 dias de operada, eu sentia muitas dores nesse período de 11 dias. Eu sentia dores, comentava para o médico falava que era normal, só que eu já tinha feito cirurgia plástica. Então a minha recuperação sempre foi muito boa. Eu sentia muitas dores do lado esquerdo, onde me deu problema. Minha mão ficava muito inchada. Passando esses 11 dias, meu peito abriu, saiu um líquido. Só que assim, a gente nunca sabe o que é, a gente procura no Google. Eu fui procurar no Google, achava que era seroma, só que não era seroma. Saiu um líquido que parecia pus. O médico não me deu assistência na época, eu tive que implorar para até a secretária dele falar comigo. Só que o que aconteceu nesse período? Meu peito começou a abrir muito e criar uma ferida. Ela retirou uma das próteses. Um trauma sem solução. Após a cirurgia,
que eu retirei a mama do lado, a prótese da mama esquerda, no qual deu problema, meu peito continuou abrindo, saindo líquido, criando a ferida, enfim, ficou em carne viva. Meu irmão viu. Quando meu irmão viu isso, ele falou: Juliana, isso tá tudo errado. Tá errado, tem alguma coisa. Acabei buscando uma ajuda de outro médico. Foi aí, então, que o médico fez um swab para acupuntura, para saber o que eu tinha. Descobrimos que eu estava com uma bactéria. E a bactéria é das fezes. Eu tive que ter uma duração de 1 ano e meio para eu conseguir me recuperar, enfim. Só que nesse meio período eu acabei entrando com um processo. Obviamente, porque o médico não me deu assistência. Quando eu fiz a cirurgia pela segunda vez, para a retirada da minha prótese, que ele não me avisou que ia retirar, ele falou que só ia fazer uma limpeza, uma drenagem. Para você ter uma ideia, eu tive alta sem receber medicação. Ele não me passou nenhum tipo de medicação para eu receber a alta, colocou um dreno, como estava infeccionado, ele não poderia ter colocado esse dreno, eu não conseguia nem levantar da cama. Enfim, a história começou tudo, a brincadeira aí de desespero, correr contra o tempo. Meu peito, tive que ir atrás de um infectologista, porque bactéria tem que ir para um infecto. E meu peito demorou assim, fui para o Hospital das Clínicas, todos os dias eu tinha que fazer curativo, não podia colocar a mão no meu seio, eu não podia tomar banho direito, eu não podia erguer meu braço, para você ter uma ideia. Se eu erguesse meu braço, eu poderia, estava preso meu seio na época com como fala, um ponto. Eu não podia, porque não segurava o ponto por fato de estar infeccionado por conta da bactéria. Meu peito não fechava. Então, assim, a bactéria eu poderia ter vindo a óbito. Juliana, sem saber o que fazer, decidiu mover um processo contra um médico. Como que eu ia colocar uma bactéria dentro? Mesmo a minha casa não é suja, eu não sou suja, eu não sou... isso eu peguei durante a cirurgia. E o perito do IMESC volta a falar, é um corporativismo, esse mundo da medicina, muito grande. Hoje eu estou tentando provar que eu sou a vítima. E é muito complicado você tentar provar isso. É um círculo muito... a medicina, entre os médicos, como que a gente deixa um médico dessa situação que, se fosse só o meu caso isolado, ok, poderia ser um erro, que errar é humano. Agora, sou eu e mais 10 outras pacientes com os mesmos problemas, então assim, tem algo errado. Só que o mundo que a gente vive, a medicina, eles se protegem muito, muito mesmo. Hoje, em janeiro agora, vai fazer 2 anos, vou fazer a minha primeira cirurgia agora para fazer a reconstrução, para deixar simétrico o meu seio, dia 8 de dezembro, e depois de 3 ou 4 meses eu tenho que fazer a segunda cirurgia. Não sei se eu vou ainda fazer a terceira, porque ficou uma situação bem feia mesmo em termos do meu seio. É basicamente isso que aconteceu. Hoje a nossa justiça, o que hoje eu estou brigando também é com a justiça. Esse médico, quando aconteceu isso, que eu falei que eu ia buscar justiça, ele falou que eu ia ser mais uma na fila. Já começou tudo errado. Então, é mais ou menos isso. Hoje eu falo, tem que pensar muito bem. Você pode, realmente, a cirurgia está aí, a tecnologia está aí, tá para a gente fazer. Mas saiba escolher o médico, para não cair igual o que aconteceu comigo e com as outras mulheres. E os homens também estão em busca de uma aparência perfeita. A vaidade atinge todas as idades e pessoas do mundo inteiro. Xia Shurong queria remodelar o nariz. Na China, por exemplo, os critérios de beleza são exigentes.
A pele deve ser clara, já que os tons mais escuros são associados a camponeses. Quando eu era criança, não me sentia bem com a minha aparência. Cresci no interior. Meu rosto era escuro e minha pele ruim. Eu achava que a minha aparência não era boa no geral. Por isso, sempre me senti inferior. E esse é Na Yuan. Ele é ator e diz ter se submetido a 60 operações estéticas. A cirurgia plástica mudou minha vida. Não posso dizer que a minha aparência antes das intervenções era muito feia, mas era normal. Minha mãe dizia que meu rosto era bom e me perguntava por que perder tempo com uma cirurgia desnecessária. Eu não concordava com ela e segui meu coração. De acordo com o mercado chinês de intervenções cosméticas, operações cirúrgicas e terapias não cirúrgicas, como lasers e injeções, movimenta mais de 30 bilhões de dólares. O estudo mostrou que 17% dos homens em cargos de gestão recorrem à cirurgia estética, em comparação com 30% das mulheres. A elevação do padrão de vida na China, que disparou nas últimas décadas, contribuiu para o crescimento do setor. O grande uso das redes sociais com fotos e vídeos também é um fator de motivação para retocar a aparência. Mas uma operação não é isenta de riscos. Em 2020, mais de 7.200 reclamações foram registradas na Associação Nacional de Consumidores. Muitos pedem uma regulamentação mais rígida do setor no país. E mais uma vez, os especialistas atribuem essa saga incessante pela beleza por causa do grande uso das redes sociais, com fotos e vídeos que são fatores de motivação para retocar a aparência. A todo momento, somos bombardeados de corpos perfeitos e esculturais. As imagens na internet e as divulgações de sonhos realizados enchem os olhos de quem tem baixa autoestima. Camila Urques queria ter o que parecia ser um padrão de beleza, um corpo de dar inveja. Ela resolveu colocar próteses de silicone no bumbum. Eu sempre tive muito problema mesmo, problema de aceitação, porque eu sempre fui muito magrinha. Mandei uma mensagem pra ele como se não quisesse nada, né? Até porque eu nem sabia se ele ia me responder. Mandei uma mensagem, falei pra ele do meu desejo de colocar silicone nos glúteos e também ajeitar meu nariz, né? Porque eu achava que meu nariz não tinha um formato muito bonitinho. E aí ele me respondeu, né? Ele prontamente me respondeu, disse que faria uma parceria comigo sim e pediu que eu fosse até a clínica dele. Camila foi confiante que deixaria a briga com o espelho para trás. Mas depois da cirurgia, a vida virou de cabeça para baixo. Eu fui fazer a cirurgia, né? Quando eu me internei, quando eu saí da cirurgia e quando eu comecei a acordar da anestesia, eu já acordei sentindo muitas dores no meu pé esquerdo. Era uma dor que vinha do pé e subia para a perna, que me deixava dormente. Eu não conseguia mexer direito o meu lado esquerdo, né? Minha perna, meu pé, não conseguia mexer. E aí eu comecei a gritar de dor. E aí chamaram o médico. Eu falei, doutor, tô sentindo muita dor no pé, tá doendo muito minha perna, não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou pra eu ter calma que ia passar. E aí começou a me dopar com remédio, né? Eu comecei a tomar remédio no hospital e a dor não passava. Aí ele falou, Camila, mas você tem que andar. Onde você tem que andar? Aí eu comecei a andar com dificuldade, né? E o meu amigo filmando tudo do lado, tava tudo sendo filmado. E aí, no outro dia, eu ainda com muitas dores, ele me deu alta. Ela procurou um outro médico, porque a dor não passava. Camila só estava no início de uma história de traumas. E aí ele me encaminhou para um neurologista
E aí, quando eu fui nesse neurologista, ele fez um exame em mim chamado eletromiografia. E esse exame foi constatado que eu estava com lesão grave no nervo ciático. Aí esse médico olhou para mim e falou: Camila, eu tenho quase certeza que esse problema aí do seu nervo ciático foi por conta da cirurgia que você fez, né? Que o glúteo que esse médico colocou tá comprimindo seu nervo ciático, e eu quero que você peça a ele um exame que se chama ressonância magnética dos quadris. E aí eu, na inocência, né, fui falar com o doutor depois para falar o que tinha acontecido. E aí, quando eu fui pedir o exame para ele, ele começou a gritar no consultório, disse que não ia me passar o exame, que a cirurgia tinha sido perfeita e que estava tudo bem comigo e que eu só teria que tomar remédio pro nervo e que ia passar. O pior estava perto de acontecer, até que foi necessária a retirada das próteses. E aí foi só piorando a situação. Teve uma hora que eu tive infecção, realmente, eu fiquei com infecção, quase deu infecção generalizada. Os pontos abriram, começou a sair pus de dentro de mim. Eu fiquei muito mal, fiquei com febre, mais de 40 graus de febre. E aí eu fui me internar no hospital de novo. E aí ele teve que retirar minha prótese. Isso depois de quase um mês eu sentindo dor. E ele só me passando remédio e eu só adotada. As sequelas da vaidade ficaram marcadas na vida de Camila. Eu fiquei com trauma psicológico, eu tenho esse problema no meu pé até hoje, eu tomo remédio controlado pro nervo ciático até hoje. Então eu vivo doente, né? Eu vivo indo para psiquiatra, psicólogos. Então é algo que mexeu realmente comigo. E aí é onde eu busco a justiça, né? Onde eu busco realmente ser ressarcida por tudo que esse médico fez comigo. E eu espero que no final ele pague por tudo que ele fez, né? Não só comigo, mas por todas as outras vítimas que ele fez durante esses longos anos. Que eu espero também que seja feita a justiça também por essas vítimas também, né? E eu sou uma pessoa que eu não desisto e eu vou até o final. O médico é Danilo Rocha Dias. O documento Jovem Pan tentou contato com o especialista, mas sem sucesso. Se eu tivesse pesquisado mais a fundo, talvez eu não tivesse feito essa cirurgia com ele. Mas como eu não pesquisei, né, acabei indo por também ter visto a clínica dele, que a clínica dele é muito chique, é uma das clínicas, se eu não me engano, acho que é a maior clínica de Fortaleza de cirurgia plástica, sabe? Então, se eu tivesse pesquisado mais, talvez eu não tivesse feito essa cirurgia com ele. Então, me arrependo muito, né? Porque custou a minha vida, né? Eu quase fui ao óbito. Então, se não fosse por Deus, pela misericórdia de Deus, né, de ter me dado a segunda chance, talvez eu não estaria mais aqui. Então, eu devo tudo a Deus mesmo. Hoje, ela aceita a imagem que vê, mas se arrepende de ter colocado a vida em risco. E assim, eu não me vejo mais fazendo cirurgia plástica. Eu fiquei com trauma realmente do que passou comigo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu sei que cirurgia plástica realmente... tem algumas cirurgias plásticas que podem dar algum tipo de problema, né? Mas no meu caso, não foi um erro meu, porque foi um erro realmente do cirurgião, né? Que foi um erro dele mesmo, por ele ter feito por ele ter acertado o meu nervo ciático, por eu ter ficado com esse problema. Segundo passo, se você eventualmente quiser processar alguém, tenha muita certeza do que você vai estar fazendo, porque também você vai estar sujeito às penas do judiciário caso aquela demanda não seja acolhida. Então é fundamental que você tenha conhecimento minimamente técnico, esteja embasado com informações, documentos e, obviamente, a ciência do seu lado para que você tenha razão. Caso contrário, a ação vira uma ação vazia, um factoide. E a gente tem que lembrar sempre que demandar no judiciário não é simplesmente entrar com o processo e estar resolvido.
são situações que podem macular a vida das pessoas, muitas vezes tem uma mancha na reputação, e isso obviamente vai ficar para o resto da vida daquele indivíduo. Então a gente tem que tomar umas medidas assim bastante cuidadosas, se assim a gente pode dizer, agir com responsabilidade, ter a certeza absoluta do que vai ser feito, para que as medidas legais sejam tomadas de maneira adequada, eficaz e, óbvio, sejam feitas com bastante responsabilidade. Essa mulher não será identificada. Assim como milhares de pessoas, ela também quis mudar o corpo. Tem próteses nos seios e resolveu modelar os glúteos, mas nem tudo saiu como planejado. Eu fiz a cirurgia porque depois que eu tive a minha bebê, tenho uma bebê de 2 anos e 8 meses, eu nunca tinha tido nenhum problema. E aí depois que eu engravidei, eu tive um pouquinho de ganho de peso, meu glúteo ficou bem avantajado, e aí eu sabia que eu tinha colocado o produto, não sabia qual produto. E aí eu comecei a pesquisar na internet, vi uma influenciadora indicando esse cirurgião plástico, né, do Mimos, falando que ele era muito experiente e tal, e que quem nunca tinha tido problema poderia ter problema, e que ele fazia cirurgias maravilhosas. Na hora da alta, no dia da alta, ele já não me deu tanta atenção. E aí eu achei estranho que no dia da alta eu não conseguia ficar em pé, porque minha pressão abaixava muito. Inclusive eu saí do hospital na maca, não saí andando do hospital. E ele falando que era tudo normal. Normal não estava. Márcia, como vamos chamá-la, teve complicações depois do procedimento. Eu vi que ele não fechou o ponto todo, ele meio que dobrou a pele. E o tempo foi passando, o meu glúteo super pra dentro. E ele, não, isso sempre tá inchado. E ele sempre falando isso, né? Isso tá inchado. E aí daqui a pouco começou a sair secreção da onde ficou aberto, da onde ele dobrou a pele. Que aí, quando ele tirou a cola, ficou aberto e aí começou a sair secreção. E aí ele passou um antibiótico, que não melhorou. E aí depois passou um outro antibiótico, eu tive que tomar 3 antibióticos. No terceiro, que foi começar a parar de sair secreção, mas nada de fechar. E aí, eu assim consegui sentar e eu argumentei com ele, doutor, o senhor falou pra mim que com 15 dias eu já ia estar podendo sentar. E com 1 mês já estava ótimo para fazer atividade física. E aí o tempo foi passando e eu não conseguia fazer nada. A mulher também tinha aproveitado e feito uma lipoaspiração nas pernas, que também trouxe complicações. Eu fiz uma lipo na coxa, porque assim, bem, já que eu vou mexer no glúteo, eu vou fazer uma lipozinha na parte interna da coxa, pra poder ficar magrinha, pra você ver como é que foi super estética. Só que ele lipou metade da coxa, não lipou a parte de cima. E aí eu argumentei isso com ele depois, falei, doutor, inclusive ele tirou muito, ficou um buraco na parte da... Eu fui em outros médicos, mas falaram que ele lipou muito, ele lipou o que tinha e o que não tinha que lipar. E na parte de cima, tá a gordura. E aí eu comentei com ele depois, doutor, essa gordura, essa perna, assim, por que o senhor não lipou aqui em cima? Ele, porque nós vamos precisar fazer um enxerto. Depois da cirurgia, ele falou pra mim que não lipou o que tinha que ter lipado, porque ia ter que fazer um enxerto. Na lipoaspiração, até segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós temos um limite de gordura que é possível retirar. Passando desse limite, a gente coloca a vida do paciente em risco. Esse limite é de 5 a 7% do peso corpóreo ideal. Então vamos supor, uma paciente de 100 quilos, que não é o peso ideal 100 quilos, deveria ter 70, eu tenho que fazer o cálculo sobre 70. E o máximo 7% disso, então eu poderia tirar no máximo 4 litros e 900. Quando a gente passa desse limite, o médico está cometendo uma imprudência. E se o paciente tem complicação, isso pode ser considerado um erro médico, porque ele foi imprudente. Márcia investiu R$30 mil nas cirurgias e o retorno
foi de muito sofrimento. Ele fala que essas mulheres, que nós, somos todas fake. Ninguém operou com ele, sabe? E aí nisso ele vai enganando outras mulheres para passar por situações até piores. Porque assim, o meu caso hoje em dia é estético. A minha autoestima acabou. Eu só uso vestidão para poder tentar esconder. Mas tem mulheres que, como essa menina que acabou morrendo, tem outras que tá indo pra... A outra que você vai entrevistar também tá indo pra 5ª cirurgia. Tem mulheres que ficam 1 ano com a cirurgia aberta e não fecha. E ele falando que a gente é fake, que não existe. E nisso vai entrando outras pessoas, entendeu? O médico é Domingos de Paola, que usa as redes sociais para falar do seu trabalho como cirurgião plástico e também responde questionamentos de seguidores e pacientes. Nossa produção entrou em contato com o médico, mas até o fechamento da matéria não tivemos retorno sobre seu posicionamento. Faz 1 ano que a mulher viveu os piores dias de sua vida. Hoje, ela enfrenta sequelas. Eu tive que voltar a tomar medicação. Eu tomo antidepressivo, tomo remédio de ansiedade, porque eu tive muita ansiedade, eu não conseguia dormir só de pensar em ter que passar por tudo de novo e ter que acabar. Eu posso morrer, porque agora eu tenho esse medo. As cirurgias plásticas que eu fiz, eu tinha aquele medozinho assim, mas tipo assim, foram experiências boas, sabe? Então só de pensar em ter que passar por tudo de novo e acabar, eu não, sabe? Por mais que esse médico agora seja de confiança, todo mundo já operou, mas me dá aquele medo de saber que tem que passar de novo. E eu faço muita terapia, né? Então eu convertia. Sabe aquela frase, quando você não tem alternativa, a sua única alternativa é ser forte? E aí eu preciso cuidar de mim. Por isso que eu tive que voltar a fazer terapia. Tô fazendo 2 vezes por semana. Porque só de pensar em tudo que eu posso passar de novo, no pós-operatório de novo, me dá crise de ansiedade. Ser vítima em um momento de tanta expectativa pela autoestima destrói a vida de qualquer pessoa. Por isso, a importância de buscar ajuda para saber como proceder com a situação. Talvez um conselho para as pessoas que passam por essa situação. No primeiro momento, elas não sabem para onde caminhar. Nosso movimento foi criado, inclusive por isso. Como eu disse, o erro médico é algo bastante impactante emocionalmente dentro das famílias. As pessoas não sabem para onde caminhar aqui. Então, eu gostaria de dizer para essas pessoas que existe sim pessoas que estão aptas e prontas a auxiliá-las e que façam aquilo que a sua consciência aponta, porque o que você mais encontra dentro dessa questão do erro médico, quando alguém se manifesta, alguém da família se manifesta dizendo, olha, eu acho que eu gostaria de investigar o que aconteceu e de repente buscar os nossos direitos, 90% das pessoas que estão ao redor fazem o trabalho de tentar desencorajar as pessoas a buscarem os seus direitos com aquele discurso de que isso não vai levar a lugar nenhum. São histórias de dor que não tem como esquecer. Olhar para o próprio corpo é reviver os traumas. Não há cirurgia que fará uma pessoa perfeita. A fuga da aparência natural e do envelhecimento fazem as pessoas se esconderem atrás de muitos procedimentos estéticos, colocando assim a própria vida em risco. O
O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. Para rever esse conteúdo ou outros do Documento Jovem Pan, acesse o YouTube na internet. Muito obrigado pela sua audiência. Realização Jovem Pan News.